culto celebramos pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Não é somente pelo que Ele é, mas é pelo que Ele faz também, claro. Afinal de contas, nós vivenciamos coisas maravilhosas que Deus faz. Nós mesmos hoje nos alegramos com o testemunho que a nossa irmã deu, né, acerca de um momento que a gente já vivencia há 3 anos, já no momento que a gente está caminhando junto, e a gente sabe. E hoje Deus reverteu o quadro. Então a gente sabe que Ele faz, Ele opera maravilhas, como disse o louvor do nosso irmão, quando Ele é o mesmo, Ele não mudou. Então por que não celebrar um Deus vivo desse? Aleluia. Que ainda recebe a minha, a tua adoração, aleluia, que ainda escuta a nossa oração, mesmo fraquinho, a gente já vai lá orar, a gente já vai pedir, a gente, Senhor, eu estou fraco, mas eu preciso de Ti, Senhor, eu quero estar em Tua presença, eu não quero me afastar, eu não quero me desviar, eu quero estar em Tua presença, aleluia. Então a gente vem para o culto e vem celebrar as vitórias, as muitas vitórias que Deus tem nos dado. Nesse aspecto, meus irmãos, de adoração, é claro, o culto aponta totalmente para Cristo. Afinal de contas, a igreja só existe pelo corpo de Cristo. A igreja só existe pelo corpo de Cristo. Cristo é o fundador da igreja. E é por isso que a nossa adoração passa por Ele. Deixou escrito lá: ninguém vem ao Pai se não for por mim. A necessidade de alguém entrar nessa igreja, agora não pode entrar na igreja de qualquer maneira, o corpo de Cristo. Eu posso entrar nesse templo, mas o corpo de Cristo não. O corpo de Cristo nós entramos quando? Quando o coração é aberto para a operação do Espírito Santo. Pronto. O Espírito Santo entra no coração do homem, começa a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí o próprio Deus coloca o homem no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nós que fazemos isso. Não é o pastor, não é o dirigente, não é o pregador. Quem faz isso é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso o homem abre o seu coração. Louvado seja, porque justamente o culto é no corpo. Fora do corpo, você pode dizer o que quiser. Você pode dizer que anda com Jesus, que Jesus anda contigo, que não sei o quê. Mas se não abrir o coração para o Espírito Santo operar, não tem como. É o que a Bíblia nos ensina, sim ou não? É o que a Bíblia nos ensina. E nós não fugimos à regra que a Bíblia nos ensina, porque é a palavra de Deus, tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Então veja bem, Marcos capítulo 14, versículo 58, tem um texto muito interessante. Nós ouvimos lhes dizer: eu derribarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. O templo em que a igreja está adorando é este. Aqui no âmbito espiritual. Aquilo que Jesus falou. Então quando eu estou nesse âmbito aqui, nós estamos fisicamente, mas o que nós estamos esperando as manifestações espirituais que vêm através dos dons espirituais, que adornam a igreja, que revela e traz edificação para os crentes que estão, para aqueles que chegaram. E é por isso que Paulo diz: olha, usa o dom profético, que é para que alguém entre na igreja e o coração dele seja manifesto no meio da igreja. E ele diga: no meio daqueles irmãos tem Deus, porque falou ali tudo que eu estava vivenciando, tudo que eu estava passando. É o dom profético dentro da igreja. Eu vivencio isso sempre. De vez em quando nós conseguimos contemplar aqui o Espírito de Deus usando pessoas. Eu já vivenciei isso aqui de forma maravilhosa. E é tão bom quando a gente percebe que o Espírito de Deus está operando. Por que é bom, irmão? Porque nós temos ainda mais convicção que nós estamos servindo a um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Alguns motivos de nós celebrarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Primeiro, Ele é mediador. 1 Timóteo 2,5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele merece ser celebrado. É Ele quem intercede por mim e por ti. Com glória a Deus. É Ele quem é nosso advogado fiel. Eu sei que essa palavra advogado aqui nos nossos dias é muito pouco, mas Ele é um advogado fiel, viu? Ele é direto dos céus, louvado seja o nome do Senhor, do nosso Deus. Ele também é nosso eterno sumo sacerdote. Hebreus 2:17 e 5, do versículo 5 e 10.
Por isso ele merece então ser celebrado, adorado e cultuado, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Quando é que o culto Deus não recebe, irmão? É quando há contenda no meio dos irmãos. Paulo está dizendo, olha, eu ouço que há contenda no meio de nós. Está tendo dissensão no meio dos irmãos. A igreja, meus irmãos, ela é atacada de volta e meia por essas situações. Eu não estou falando aqui de um desconforto de alguém, porque isso sempre vai existir. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Eu estou falando de uma ação direcionada para trazer desconforto à igreja. Que aí é uma ação gerada no mundo espiritual maligno, para os irmãos não adorarem, não cultuarem a Deus. Afinal de contas, eu falei e vou falar de novo, vou repetir, nosso culto está sendo disputado, né? Claro que nós devemos entender, entendemos isso pela instrução da palavra. Somente ao Senhor nós serviremos. Muitas coisas eu tirei da minha vida para mim não deixar de cultuar ao meu Deus. Eu espero, irmão, daqui para frente eu estou falando isso, e eu espero viver isso mais e mais, para não ser só uma fala, até aqui o Senhor que sonda corações conhece. Eu não quero deixar isso só como uma fala, até porque isso não tem sentido algum, se não for para trazer edificação aos irmãos. Mas a ideia é cultuar meu Deus. Já tenho abrido mão de algumas coisas, inclusive trabalho fora, né? Longe, para mim não perder. Quando eu estava no culto, eu tinha tomado uma decisão, porque eu chegava no culto sempre meia hora atrasado. Eu chegava em casa 10 para as 7, o trabalho muito longe. Do Senhor, todo mundo trabalha aqui perto, Senhor, e eu estou daqui para lá. Fiz uma oração e tomei a decisão, vou ficar aqui. Eu mesmo tomei a decisão. Graças a Deus, o Senhor abriu uma porta na época ali com português, ali, que o Senhor diria até bom, foi bênção para mim no tempo lá. Enfim, são decisões que nós tomamos para cultuar a Deus. Tomamos decisões, as nossas decisões é que valem. Na realidade, nós fazemos isso pela nossa inteligência, pela inteligência que Deus nos deu. Serve-se a Deus no culto, mas serve-se a Deus com inteligência, sabendo que as manifestações são no mundo espiritual, e que é por isso que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em teu Pai secreto, e secreto teu Pai te recompensará, porque justamente Ele vai enviar respostas a mim e a você, tendo visto que Ele conhece o meu deitar e o meu levantar. Louvado seja o nome de Jesus. Essa palavra, meus irmãos, no culto sobre edificação, é uma palavra que é contínua. Por que eu preciso estar no culto para me ser edificado, ou pelo menos na hora da mensagem é necessário ter a doutrina? Tem os momentos de salmo, tem o momento de doutrina, porque doutrina é ensinamento, ela nos instrui. E eu digo que na pregação o Senhor manifesta a profecia para nós nos abençoando. E na doutrina eu entendo que Ele nos dá direcionamento para nós alcançarmos a bênção e não perdermos aquilo que nos foi dado. Porém, a Bíblia nos mostra também que é uma contínua edificação. Por exemplo, Mateus capítulo 7, Jesus está falando sobre o alicerce das casas. E Ele fala que aquele que edificou, e a construção, ela não começa toda, né, meus irmãos? Ela começa tijolo por tijolo, pedra por pedra. Ou seja, é uma continuidade. A gente às vezes começa a vir ao culto e a gente não dá aquela liberdade total ao Senhor, mas com a continuação que a gente está vindo, que a gente vem, que a gente continua, a gente começa a abrir o nosso coração para a palavra de Deus. E quando a gente faz isso, a gente começa a edificar nossas vidas no corpo de Cristo. A gente começa a mudar, a gente começa a, devagarzinho, vai mudando. Quando pensa que não, a gente está mais cedo que o pastor, né? É desse jeito. Então, essa edificação que Paulo está dizendo, tudo faça para a edificação. Ele está dizendo, continuamente nós somos edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, essa é a palavra do Senhor para nós. Que Deus possa te edificar, que Deus possa ter falado ao teu coração, e de encontro a ti, como Ele falou comigo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém?